Olá, eu sou Natália Ferrari e começa agora o Imprensa em Debate, um programa que leva até você os assuntos atuais em discussão sobre a imprensa. Este programa é produzido pelos alunos do 4º ano de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu. Com a disseminação do jornalismo digital e as facilidades trazidas aos leitores pelas novas tecnologias, o espaço de jornais e revistas impressas podem ter sido comprometidos. Com um tablet ou celular, é possível acessar as notícias de um mundo todo e estar antenado aos assuntos do momento. Há quem defenda a tradição de ler jornal pela manhã e se informar por um meio de texto mais completo. Diante deste cenário, o tema de Imprensa em Debate de hoje é: o jornalismo impresso pode chegar ao fim? Para falar sobre este assunto em questão, temos em nossos estúdios o professor e jornalista da Universidade São Judas Tadeu, Sérgio Sanches, e também o jornalista e radialista Tiago Rocha, da TV Gazeta. Obrigada pela presença de vocês aqui. Para começar, o jornalismo impresso vai chegar a um fim, Sanches? Olha, eu entendo que deve levar algumas gerações, porque essa tradição de você ler o jornal, ela ainda existe e é forte. Mas à medida em que essa população envelheça, que essas novas gerações totalmente tecnológicas assumam os seus lugares na sociedade, eu entendo que sim, pode acabar sim, o jornal impresso. Tiago, para você, o advento da web acabou com o sonho dessa nova geração de jornalistas de trabalhar em grandes redações? Nada disso. Eu acho que vai continuar. O jornal não tende a acabar. O jornal vai continuar porque as pessoas preferem uma informação mais densa. Não que a internet não tenha essa informação, mas é como o rádio antigamente, né? A internet hoje ela não tem fechamento. Para quem faz jornal, para quem trabalha em revista, sabe que existe um tempo de fechamento. Só que na internet não tem. Então vai atualizando sempre, a todo momento. Agora, no jornal, você tem aqueles cadernos, tem aquela matéria. Não é só o saudosismo. Se a gente voltar para trás, a gente vai perceber que o rádio não deixou de existir por causa da televisão. E é o que todo mundo aguardava. Então podem ficar tranquilos os saudosistas, porque o jornal permanece. Mas, Sanches, professor, o senhor concorda com essa coisa de os novatos preferirem o jornalismo online, enfim, porque ele é mais ágil, porque acompanha o cotidiano super agitado? Na verdade, eu entendo assim, que não é que eles prefiram o jornalismo online, assim, são plataformas diferentes. Hoje, a gente tem a tendência do multimídia. Então, ao mesmo tempo que você tem a informação no jornal impresso, né, você tem o tablet, você tem a internet, você tem o smartphone e a cada dia você vê nascer uma plataforma diferente, uma plataforma nova. Na medida em que as pessoas hoje são mais voltadas a essas tecnologias, para mim, pelo menos, é natural que o jornal vá ganhando menos espaço, vá tendo menos espaço dentro dessas novas plataformas que a gente tem conhecimento. Até porque hoje a agilidade conta muito. Então, assim, as pessoas não têm mais tempo de ficar lendo o jornal impresso. Elas precisam se informar muito rápido. Então, esse informar muito rápido passa necessariamente pela internet. Claro que a gente sabe que existe assim, isso vai levar um tempo, né? Com o advento da internet, o que aconteceu com o jornal impresso? Ele se modificou. Se no passado havia uma procura muito forte e intensa pelo furo de reportagem, hoje o jornal não tem mais essa perspectiva. Claro, ele se preocupa em ter a matéria exclusiva, mas ele não está mais preocupado com o furo de reportagem, porque ele sabe que o rádio, a televisão, a internet, enfim, todos os meios vão acabar dando a notícia antes dele. Então, é uma questão só de filosofia de formato. Se você pegar na Europa, nos Estados Unidos, o que está ganhando espaço são aqueles jornais que você lê em 20 minutos. No Brasil, que a gente tem o Metro e o Destaque, que são jornais de leitura rápida, que você consegue, do trânsito até o trabalho, do ônibus, do metrô, não importa onde você esteja, até o trabalho, você consegue fazer a leitura completa do jornal. Essa é uma tendência. Mas, aos poucos, eu entendo que eles vão sumindo também, porque vai dar lugar a essas novas tecnologias. Mas temos, por exemplo, o Jornal do Brasil, que é um vanguardista aí do nosso jornalismo impresso.
Ele acabou com a sua versão impressa e hoje só existe a versão digital. Então, é uma tendência a ser seguida? O que vocês acham em relação a isso? Como que os jornais vão se adaptar a essas novas mídias? Aí, desculpa, professor, mas aí já é um caso diferente, porque o JB sofre uma crise econômica, sofreu uma crise econômica. Exatamente. Então, ele enxugou a redação dele, era um jornal que tinha jornalistas tarimbados, custava muito caro, ele enxugou a redação. Porém, o JB teve a sorte de falar, não, nós somos pioneiros, nós somos o primeiro. Está dando certo, tem dado acesso, mas ainda é muito complicado se vender na web. As pessoas ainda acham que anunciar na web é um negócio muito... Sabe, para quem que eu falo? Eu tenho algo para vender aqui em São Paulo, para que eu estou falando para o cara de Manaus? Ele não vai comprar. Então, ainda falta apurar essa história de publicidade. Mas, porém, voltando um pouco ao assunto anterior, eu tenho que discordar do professor mais uma vez, mas as pessoas, as editoras, estão muito felizes hoje com os resultados dos jornais impressos, porque o número subiu. Do ano passado para hoje, teve um aumento de 25%. Então, as pessoas preferem não só a internet, mas pegar o jornal, folhear. Tem toda uma tradição, tem toda uma coisa que é natural, e isso vai passando de pai para filho. Claro que uma mídia não substitui a outra. A informação online, então, você classifica como supérflua? Não. Eu considero a informação online como imediatista. O mesmo imediatismo que tem o rádio, tem a internet. Por essa história de, a qualquer momento, de qualquer lugar, você pode atualizar e está tudo certo. A gente falando de plataformas, quando o Michael Jackson morreu, o Twitter ainda não era tão difundido como é hoje. Eu acabei descobrindo que o Michael morreu através do Twitter, onde veículos do mundo todo não diziam que o Michael tinha morrido, já estava lá no Twitter dizendo como, onde, por quê. E depois, horas depois, veio se confirmar. Professor, o imediatismo dessa informação, ela compromete a qualidade? Por vezes compromete, sim. Antes de falar disso, só falar uma coisa rápida, que assim, essa questão do Jornal do Brasil foi uma estratégia de marketing que os editores do jornal encontraram para falar que o jornal tinha falido. Então, uma saída honrosa foi dizer que estavam migrando para a internet, deixando de lado o impresso. Para não acabar com a história também, né? Exatamente. Agora, essa questão do imediatismo na internet, eu acho que ainda é um problema, porque em nome do imediatismo, às vezes não se checa a informação como se deve. Então, você vê que a internet ainda comete barrigadas homéricas, apresentando morte de quem ainda não morreu, enfim, essa coisa toda, porque como eles são imediatistas, existe sim aí, nos meios mais tecnológicos, essa briga pelo furo de reportagem. Mas, professor, esse problema de apuração, de não se apurar de maneira adequada, isso acontece bastante também no jornalismo impresso. No entanto, numa proporção infinitamente menor, porque o impresso, queira ou não queira, você tem mais tempo para apurar a matéria. Na internet, não. Chegou-se em 10 ou 15 minutos, em 1 hora, a matéria não está publicada, você vai perder para o seu concorrente, porque o seu concorrente vai dar na sua frente. E as mídias sociais, hoje elas são fonte de informação para você, Thiago? Muito, principalmente eu que trabalho com celebridades, né? Eles estão sempre tweetando, sempre acontece algo e vão falando nesse meio do caminho. Então, para a gente serve, porque é o contato direto, né? E muitas vezes o artista que não me responderia, porque eu teria que passar por um assessor de imprensa, passar por várias pessoas até chegar na fonte, ele já me responde imediatamente. Então, me ajuda muito a mídia social. Claro, precisa sempre ser checado. Isso é uma coisa que pode ser no impresso, pode ser na rádio, pode ser na televisão, mas o que falta hoje em dia, por causa desse imediatismo, é checar. Ou então está muito distante, não consigo, vamos dar desse jeito. E nessas aí, a gente viu aí há tempos atrás que um falando que o outro morreu, ou um passando uma informação que não era, tudo baseado em quê? Em Twitter. Então o que falta realmente é apuração. Porque na verdade o que acontece? No jornalismo impresso, no jornal impresso, se você cometer um erro, está impresso, já era, não tem conserto. Na internet não, eu dei uma informação, não é bem isso, eu tiro do ar. Atualizado as. Exatamente. Né? Da mesma forma que você publica uma matéria muito rapidamente, você também pode tirar ela do ar muito rapidamente.
Então, isso faz com que essa briga pelo pioneirismo não, pelo furo de reportagem, por você ser o primeiro a dar aquela informação, acaba sendo muito grande. Então, o jornalismo se estagnou e as tecnologias evoluíram, de acordo com esse ponto de vista? Não, eu acho que, na verdade, a evolução é nos dois campos. Quer dizer, se você não tiver um profissional preparado não só do ponto de vista de conhecimento, de você passar um conteúdo que seja um conteúdo relevante, não adianta nada a plataforma. Não adianta eu ter uma internet evoluída, um site, um blog, porque o blog hoje também está muito em moda. Se eu não tiver conteúdo, não vai adiantar nada. Então, a evolução tem que ser dos dois lados. E de que maneira vocês imaginam que possa haver uma interação entre web e jornalismo impresso? Já está tendo, né? Você vê que muitos jornais, o Estadão é um caso, o Estadão tem a TV Estadão, a Folha tem a TV Folha. Então, assim, quando você imaginaria que um jornal vanguardista, do jeito que esses dois que eu citei, teriam um estúdio dentro da tua redação para fazer televisão? Não é o negócio deles, o negócio deles é jornal. Então, assim, hoje o profissional que sai da faculdade, enfim, ele tem que estar atento a essa multiplataforma, porque antigamente você vai fazer o quê? Ah, não, eu gosto mais de jornal. Mas hoje, na hora de se contratar, não se contrata só um profissional que tenha experiência em jornal. Tem um profissional que tem experiência também em televisão, um profissional que tem boa dicção. Então, isso vai fazendo com que o profissional que sai da faculdade seja completo, para que ele não passe por nenhum apuro. Então, isso é uma coisa que o pessoal de faculdade tal, aquela coisa, precisa ter mente aberta. Não é mais um profissional só para sentar ali e escrever. Ou não é só mais um profissional para ir para campo. Ir para campo, apurar, redigir, apresentar. Isso é muito comum na internet hoje. Hoje eu acho que o profissional ele tem que ser um profissional de comunicação. Sim. Não mais só um jornalista. Na verdade, sim, essa integração que pode existir entre os meios, é verdade, ela já existe. Na medida em que um complementa o outro. Se no site do meu jornal eu disse que os juros abaixou, aquela informação que eu dei é porque eu preciso dar aquela informação de maneira rápida. O jornal, o que ele vai fazer? Ele vai analisar o porquê daqueles juros ter baixado daquela maneira. Então, o que acontece? Você tem um veículo imediatista que dá a informação e você tem outro que complementa. Tanto é que, se você perceber, algumas matérias hoje você já tem lá assim, a Veja faz muito isso. Se você quiser uma informação, ou quando eles vêm com uma denúncia, se você quiser ouvir o áudio, você vai lá no site da Veja e você vai ouvir o áudio da denúncia que eles apresentaram. Então, na verdade, eles estão a toda hora trocando informações e fazendo com que o leitor também comece a visitar todas as plataformas, porque também tem essa questão que você estava falando do comercial. Sim. Porque na medida em que eu faço esse jogo, em que eu levo o meu leitor para todos os lados, para todas as minhas ferramentas, eu também estou valorizando o meu espaço comercial para isso. O cross-mídia é muito importante, Exatamente. né? Você colocar, até jornais populares, como Agora, por exemplo, jornal extremamente popular em São Paulo, você vê lá nas páginas, o fulano não sei o quê. Se você quiser ver mais, migre ponto e vai lá e entra no site. Então, isso é muito, essa história do multiplataforma é muito engraçado e é real, porque assim, o jornal tem rádio, o jornal tem televisão e o jornal não deixou de ser jornal. O Imprensa em Debate vai para um rápido intervalo. Voltamos já com mais debates sobre os atuais assuntos da imprensa. Olá, eu sou Natália Ferrari e estamos de volta com o Imprensa em Debate, um programa que leva até você os assuntos atuais em discussão sobre a imprensa. Este programa é produzido pelos alunos do 4º ano de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu. Bom, eu vou voltar ao debate aqui com o professor Sérgio Sanches e com o Tiago Rocha. Então, essa rapidez da informação, vocês estão falando muito sobre rapidez. A confiabilidade
diminui, consequentemente? Depende de onde for sua fonte, depende qual veículo você for abordar, é natural e às vezes erros podem acontecer, o ser humano pode errar, mas se você for num veículo confiável, né, ele tem todo algo que possa checar, não pode ser um blog, eu vi no blog, assim, de algo que você, né, ninguém não conhece. Mas isso é frequente hoje, não? É frequente, mas aí o bom jornalista tem fonte. Então, toda informação é baseada na checagem. Ou checagem direta ou indireta, porque às vezes a pessoa não quer aparecer. Ela te dá informação, mas ela não aparece. E aí, essa sua boa fonte, você transmite. Com o passar do tempo, com os furos que você vai dando, você vai tendo mais credibilidade. Aí sim você pode confiar. Mas isso também não é garantia que aquele jornalista vai ser 100% seguro, porque pode errar. Algo em televisão, às vezes acontece. A gente fala de um reality show, por exemplo, que adianta o que vai acontecer. Muitas vezes o diretor fala, não, peraí, eu vou mudar, porque é uma obra aberta, ou uma novela. O fulano matou aquele. Então ele vai lá e muda. Não que o jornalista esteja errado, mas talvez o diretor, para dar uma mudada, para que não fique tão previsível, ele fala, não, vou fazer uma pequena alteração, uma grande alteração, para que o jornalista não acerte. Porque às vezes o que acontece? Um vai na cola do outro. Eu dou a informação, aí vem o outro, reproduz e se transforma numa bola de neve. Ele fala, mas o meu trunfo, aquela coisa que eu sempre escondo, ele vai entregar o jogo? Não, não é por aí. Então eu vou dar uma modificada, porque assim eu digo, olha, a imprensa toda errou. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente está falando, de novo, vou bater nessa tecla, da agilidade da informação, da rapidez. Um jornalista que trabalhe num jornal impresso, ele vai sempre perder para o cara que tem um Twitter super badalado. Vocês concordam comigo? Nada disso. Sabe por quê? Porque hoje aquele mesmo colunista, ele tem um blog dentro do jornal. Então, se ele vê que a informação tem um período de validade que não vai aguentar aquelas 12 horas que ele tem para publicar, ele já publica antes. Na verdade, o que acontece é que você tem, assim, se você pegar cruamente a pergunta que você fez, é claro que o jornalista, o jornalista que está no jornal impresso, ele vai levar desvantagem do jornalista que está na internet. Isso é claro porque é uma questão lógica de tempo. Agora, o que acontece hoje, os meios que você tem de ter a informação, eles são muito diversificados. Como o Thiago falou, você tem o Twitter, mas você tem blog, você tem os milhões. Você tem blog de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é pessoa, e você não sabe mais em quem confiar ou não. Por isso a necessidade de você ter boas fontes de informação. Vi aqui no Twitter uma notícia. Eu tenho que tentar checar isso de alguma maneira antes de publicar. Então, assim, se você pegar friamente, quem trabalha no jornal impresso apenas sempre vai levar desvantagem. Agora, é verdade que você tem os blogs e hoje os bons jornalistas, os colunistas, essas pessoas cada uma tem o seu blog. O que começa a acontecer, a gente começa a perceber, é que os veículos começam a criar regras para que o jornalista tenha o blog. Porque o que também estava começando a acontecer, algum tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, é que o jornalista tinha o blog, não existia política nenhuma em relação a esse blog, ele colocava o que ele quisesse, e aí parecia que aquilo era a opinião do veículo também. Quando não, o blog é uma coisa muito pessoal. Então, era a opinião dele. Então, o que aconteceu? Os veículos começaram a criar regras para que o seu jornalista tenha blogs, twitters, enfim, as mídias sociais como um todo. Se o jornal leva a desvantagem, então as revistas estão em desvantagem muito maior em relação à web, certo? Muito bem defasadas, aliás. Nesse campo de celebridades, que é o campo que eu atuo, o que você vê hoje num site de celebridades, você vai ver daqui 1 semana na revista a mesma foto, a mesma informação. Por isso que tem muita revista dando barrigada. Porque nessa ânsia de eu preciso algo novo e não tem para mostrar, eles vão buscando. Nessa de buscar, o risco
é muito grande, porque você vai, às vezes, de olho fechado. Porque você precisa ter uma capa diferente da tua concorrente, senão você não vende. E nessa, o cara dá uma barrigada. E foi recorrente. Esse ano já teve umas 2, 3 barrigadas, mas faz parte do jornalismo também. Não dá para ir muito, sabe, ser muito ferrenho na nossa decisão. É acerto e erro. Quantas famosas tentaram engravidar, as revistas cravaram e, poxa vida, elas nem engravidaram. É que eu acho que é verdade. É? Mas eu acho que, na verdade, o que acontece é assim, a revista, ela é ainda mais, a diferença é maior em relação ao jornal, porque hoje o que a gente percebe é que as revistas, essas sim, elas estão cada vez mais tentando achar um ângulo diferente para a notícia. Mesmo as segmentadas? Principalmente as segmentadas, porque, como o Thiago falou, você pega a revista de fofoca, ou revista que fala das novelas, se você parar numa banca de jornal, tem 5, 6 e cada uma tem uma capa diferente sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque cada um está buscando o seu ângulo, a sua notícia diferenciada, porque, como ele diz, senão não vende. Então, eu acho que a revista ela está buscando formas diferentes para dar aquela informação. Tiago, Então, você vê assim que a revista está procurando alguma coisa para acompanhar essa evolução ou não? E o que você sugere? Olha, a revista tem que ir para multiplataforma, né? Não tem jeito. A internet, hoje a gente roda e acaba falando da internet. Por quê? Porque o que acontece com os jornais está acontecendo com as revistas. O profissional, aquele jornalista que tinha uma canetinha, o canetinha ia lá, fazia reportagem e tal, não sei o quê. Hoje o canetinha vai, claro, com sua canetinha, com o seu bloco, e vai também com uma cinegrafista, com o cinegrafista, para que ele mostre para o leitor. Então aí ele pega, coloca na revista, olha, você viu isso aqui, essa festa, badalada, não sei o quê. Agora veja também o que o fulano falou na nossa coluna. Então ele vai buscando, mas é muito difícil, porque hoje você roda, faz o cross-mídia inteiro e tudo termina na internet pelo imediatismo. É fácil, a internet não tem limite. Quando você vai para o jornal, você tem um limite, você pode colocar X caracteres, porque tem um merchan, tem um anúncio ali, ou tem que colocar alguma coisa, enfim, na internet não. Você pode escrever um livro e colocar na internet. Se você quiser fazer um vídeo de 2 horas, hoje o YouTube já coloca vídeos de 2 horas. Eu mesmo tenho um vídeo de 4 horas no YouTube. Então, assim, hoje a internet é algo assim sensacional, porque você fala para todo mundo, o cara pode estar em Paris, pode estar em todo lugar. Agora, quando o cara que está em Paris pode ler uma revista brasileira, se for impressa? Não dá. Então, ele vai e consegue captar publicidade, consegue captar novos leitores através da internet. O jornalista hoje é desafiado muito mais diariamente, né? Com certeza, porque precisa informação. Imagina você entrar num site, naquele portal que você gosta, e ver as mesmas matérias que você viu ontem. Não, então o conteúdo precisa ser sempre atualizado, ter algo novo, uma nova linguagem, enfim. Isso daí o profissional de internet tem muito. Porque se fosse só no jornal, ficaria aquela coisa quadrada, aquela coisa que, não, vamos fechar meia-noite, então nós temos tempo para procurar. Não, na internet não. Se você não colocar agora, o teu concorrente direto colocou. E aí a tua preferência muda. Sabe aquele provedor que você tem? Você vai passar a acessar o concorrente, porque no concorrente ele atualiza muito mais. Então quem atualiza mais é muito bem visto na internet. Sanches, uma última palavra sobre o assunto para a gente encerrar. O jornalista, então, está preparado para essas novas mídias? O jornalista está integrado a essas novas mídias? Como você vê, como professor, o que você sente das suas turmas? Eu acho que sim. Eu acho que hoje a gente já tem uma leva de profissionais preparados para isso. Quem não está preparado vai ter que se preparar, porque senão ele vai ficar obsoleto e vai ser colocado de escanteio muito rapidamente. E a gente sabe que para trocar as empresas não pensam 2 vezes. Então você tem que estar preparado para isso, porque se você pegar o rádio, por exemplo, a CBN faz muito isso. O repórter sai para a rua para fazer uma entrevista e, ao mesmo tempo, ele está mandando uma foto para ser colocada no blog porque ele viu o lixo no meio da rua. Então, assim, eu acho que hoje, sim, já existe essa tendência, já existe essa filosofia implantada por parte dos veículos. Então, o jornalista
ou por livre, espontânea vontade, ou por livre, espancada pressão, ele tem que estar preparado. Para você, Tiago, suas últimas considerações sobre o assunto. Eu acho que quando o jornalista sai da faculdade, ele sai sedento. Então, para ele não percebe tanto esse impacto. Ele quer mostrar serviço, ele quer atuar no rádio, ele quer trabalhar na televisão, ou ele quer trabalhar na revista. Então, os novos jornalistas saem com essa vontade. Mas eu sinto, pelo que eu vejo, que eles não saem tão preparados, porque ainda na faculdade não conseguiu se identificar tudo isso, não conseguiu se condensar todas as mídias, porque infelizmente jornalista é só jornalista na faculdade, radialista é só radialista. E eu acho que comunicador é comunicador, pode ser publicitário, pode ser jornalista, pode ser radialista, comunicador está na veia. E isso que as pessoas têm que entender, porque quem é comunicador de verdade, não importa o ramo ou a área de atuação, você vai adaptar a sua linguagem para o público que você vai falar. Eu acabei de conversar com o professor de Comunicação Social e jornalista Sérgio Sanches e com o jornalista e radialista Tiago Rocha. Eu agradeço a participação de vocês aqui no programa. Para entrar em contato com a produção do Imprensa em Debate, ligue para 2799-1968 ou então mande um e-mail para a TV São Judas, este que aparece aí na sua tela. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.